Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos, que alegria, que prazer. Hoje estamos começando uma nova semana, não é isso? Segunda-feira, estamos iniciando um novo momento e que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que está junto aqui com o nosso trabalho, todas as segundas-feiras, a semana toda, né? Meditando na palavra de Deus, né? Nós vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã, louvando ao Pai Eterno. Vamos cantar Redentor Onipotente. Redentor Onipotente, poderoso Ele é, ó amante da minha alma. Vamos lá, daqui o celular, deixa eu procurar aqui. Vamos lá juntos adorar a Deus. Achou aí? Não, senhor. Depois procurei rapidinho. Vamos lá, meus irmãos, adorando a Deus, glorificando ao Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui o número. Redentor Onipotente, vamos lá. Redentor Onipotente. 45. Redentor Onipotente, poderoso Salvador, advogado, onisciente, é Jesus o meu Senhor. Olha como é lindo, ó. Da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti, um amigo sempre perto, pecador, refúgio sempre aberto. É Jesus o Salvador, ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, e tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor, ao descanso nos convida, é Jesus o Salvador, ó amante da minha alma, tu é tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus o Salvador. Cante, ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó sangue derramou, olha ali daí, ó, meus pecados expiando, a minha alma resgatou, ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento na palavra, rocha viva e secular, infalível, imutável, quem nos poderá tirar? Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Seguro, sempre para o céu conduz. Vem abrir
Jesus só em ti. Ó, todo crente deveria aprender sim. Todo crente. E ter ele na memória e no coração. Tudo que você precisa sobre Cristo está aqui. Olha essa última estrofe aqui, ó. Diz assim, ó. O caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Canta comigo. Ó, amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Cante. Ó, amante da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Eita, glória a Deus. Vamos lá, Levítico, capítulo 11, versos 5 e 6. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Continua? Só 5 e 6. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre dois animais, o coelho, né? O coelho e a lebre. O coelho e a lebre. Coelho e a lebre. Primeiramente, nós vamos dizer aos irmãos que nós temos duas listas que o próprio texto ele vai dar para nós. Nós temos a lista dos animais limpos, ok? Tahô, do hebraico, tahô. Eu comecei falando aqui sobre essas expressões, limpo e imundo. Veja bem, quem criou o coelho foi Deus. Quem criou o camelo foi Deus. Quem criou o surubim foi Deus. Quando a pessoa diz assim, não come esse peixe que é imundo, nunca diga que aquilo ali não presta, que não vale nada. Quando tu olhar para um porquinho, não diz, eita porco velho ceboso, nojento. Não, nunca pense isso. O porco foi também criado por Deus. Como vocês sabem, todos os animais foram criados por Deus. Então, essa expressão limpo, isso que é um adjetivo, tahô, limpo, essa expressão, se você olhar no hebraico, ela está dizendo limpo cerimonialmente, ok? Ela pode apontar para um aspecto ético, mas aqui ela estava apontando para aqueles animais que por ordem de Deus seriam separados para o rito dentro do judaísmo. Também envolvia o lado religioso, de modo que Deus também, pensando na saúde, porque tem certos animais, como Deus é o conhecedor de tudo, alguns animais, como nós falamos aqui, que não ruminavam, eles não teriam tanta substância, tantos nutrientes no seu corpo para servir como alimento. Então Deus, ele criou esses animais que são perfeitos, são bons, mas para o aspecto do rito, para a vida religiosa, o Senhor Deus determinou. Então em Deuteronômio, capítulo 14, quando você lê do verso 3 a 8, você tem a lista dos animais puros. Já em Levítico, você tem uma lista maior de animais, como nós estamos vendo aqui, de animais impuros, ok? Então, quando você pega esse adjetivo impuro, tamé é um adjetivo impuro que também quer dizer religiosamente, eticamente. Vamos dar um exemplo. Deus dizia, vocês não podem separar esse animal aqui porque ele é impuro. Era impuro no aspecto religioso, era impuro para aquele momento ali da vida religiosa. Mas não que fosse impuro porque Deus o tivesse criado impuro. Deu para entender? Então você tem dois adjetivos aqui. Limpo, como nós colocamos aqui, olha, puro e limpo. Então é muito importante que você faça
essa distinção. Não vê os animais que alguém pode olhar, esse animal aqui é imundo, Deus criou ele como imundo. Não. Inclusive você vai ter essa ideia quando o próprio Deus vai dizer para colocar na arca os pares, ok? E aí vem também os animais limpos e impuros. Então, nós podemos perceber que havia o porquê de Deus usar essa linguagem aqui no aspecto ético e cerimonialmente, religiosamente para o povo de Deus. Hoje nós vamos estudar 2 animais imundos. Qual é o primeiro que aparece aí? Vamos lá. Coelho. Lê aí. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. E a lebre, porque remói... Primeiro coelho. Agora vamos começar com o coelho. Interessante que você pode observar que você tem a expressão chafã. Chafã. O texto aqui nessa Bíblia começa com um coelho, né? Aí é ao meio da revista corrigida. Na revista atualizada, veja aí se... veja na revista atualizada. Observem bem o texto aqui, só para a gente acompanhar aqui. Porque nós vamos fazer essa diferença na revista atualizada. Então, aqui nós temos... Como é que diz aqui? Na revista atualizada. E o coelho, porque aí diz rumina, coelho também, né? É. Coelho também. Mas então, aí, aqui fala rumina e não remói. Mas é no mesmo. Aqui é chafã ou arganaz. É a palavra hebraica para coelho, chamado de texugo, de coelho, iracoide. Esse iracoide aí era o coelho. Talvez... O arganaz... O arganaz, isso. O arganaz... Essa daí qual é a tradução? Nova Almeida atualizada. A Nova Almeida atualizada, ela já traz essa aproximação do hebraico, né? O arganaz, não é isso? Que aí você tem do hebraico essa expressão aí, chafã, chafã. A expressão do hebraico é chafã, que aqui está sendo traduzido como arganaz, não é isso? Do texugo, que era do rochedo, era o coelho. Possivelmente era um animalzinho parecido do tamanho do coelho, como nós vemos hoje. Como nós, não quer dizer que fosse esse coelhinho aí que nós temos hoje, ok? Mas dá a ideia de que fosse parecido com ele, ok? Esse coelhinho, aí no texto, ele era ágil, Deus colocou, veja como é importante, Deus colocou tipo uma almofadazinha nas patinhas dele. Então essa almofadazinha faz ele pular, ele ser ágil, viu? É muito interessante. Isso embeleza a fauna, a flora, embeleza o nosso universo. Deus foi quem criou, gente. Você vê o coelhinho, não podemos andar falando mal do coelhinho, não. Tem aí o coelhinho da Páscoa, só que esse coelho da Páscoa não é o nosso Senhor Jesus, né? Nós sabemos que para o nosso Cristo é o cordeiro, não é coelho. Então o mundo tenta substituir. Agora, tem esse símbolo aí do coelho, como tem o símbolo do leão, como tem o símbolo da águia. O coelho fala de ser ágil, de ter habilidade em meio aos rochedos, ok? Então, aquela agilidade dele, aqueles pulinhos dele, de dar um pulinho, é porque Deus colocou nas patinhas dele uma almofadazinha. Aí o bichinho pula, aí é ágil, né? Essa é uma lição para nós, que no meio dos rochedos, a pessoa tem que agir como um coelho, né? O que o coelhinho faz? Ele sabe dar os pulinhos, ele sabe fugir, ele sabe... Saltar. Ele sabe saltar. Tem hora que a cobra vem e ele dá um salto, pula lá longe. Aí você também deve agir como... Isso tudo serve como metáfora, como figuras para nós. Então aí, o coelho não era imundo, não é porque o coelho tem alguma coisa imunda. Não. E Deus proibiu para que Israel não comessem durante a peregrinação pelo deserto, porque como esses animais que não ruminavam, qual é a outra expressão que diz? Não remoía o alimento, é claro que não teria no corpo daquele animal tanto nutrientes para servir como alimento, ok? Como por exemplo a carne do camelo, que alguns dizem que ela é dura, ela não é uma carne mole. Então o camelo, semelhantemente, nós vamos falar sobre isso, ok? Então tem aí a expressão chafã, arganaz, que fala do coelho, ok? Nós lemos aí 11:5, e esse coelho era visto como um animal
imundo, né? Ele vivia nas rochas, ele vivia nas fendas, nas cavernas. E tem uma coisa do coelho, se vocês analisarem, o coelho ele é marcado pela timidez, viu? Vivendo nas rochas, nas fendas, tendo os pulinhos certinho no meio das rochas, mas ele é considerado um animal tímido. Então, esse animal aqui, ele não rumina, de modo que duas características, ontem nós falamos isso, duas características que faziam com que o animal não fosse próprio para o aspecto litúrgico, religioso, cerimonialmente. Uma é que se ele não ruminasse e tivesse o casco fendido e não ruminasse, não poderia ser selecionado. Era preciso ruminar e ter o casco fendido, como nós já falamos aqui, ok? Então agora vamos para o outro animal, como é que diz aí? A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Então nós temos aí agora a lebre, não é isso? Arnebet do hebraico. Alguns acreditam que hoje essa lebre que o texto está falando aqui do hebraico, ela fosse extinta, ou seja, extinta, porque nenhuma lebre é conhecida como que rumina, o próprio texto hebraico está dizendo aqui. Então, até não tem uma tradução própria para essa palavra, para esse animal, lebre, de modo que é melhor deixar como o próprio texto hebraico, Arnebet, ele está deixando claro aí. Então não tem uma tradução próxima. Esse animal não é ruminante, é igual ao camelo, e ambos, é interessante que ambos, vocês já observaram que tanto a lebre, a diferença entre a lebre e o coelho é porque diz que a lebre era maior que o coelho, e ela era mais ágil que o coelho. Além de ser mais alta do que o coelho, era mais alta, mais rápida que o coelho. Dava um pulo maior, ok? Então, quando você olha para o coelho, quando olhava também para essa lebre, e você pode observar que o coelho, quando ele bota qualquer coisa, o que a gente pensa do coelho? Quando ele está comendo, você já viu o coelho comendo? A gente pensa que ele está mastigando a comida, né? Mas o próprio texto hebraico aqui está dizendo que não, ele não está mastigando a comida. Então, por isso que tanto a lebre como o coelho, ele não ruminava, não tinha aquele processo. Eu falei ontem do ruminar, é que quanto mais o animal mastiga o alimento, mais nutriente daquele alimento vai para o corpo de quem? Do animal. É como o gado, que aí você pode observar. Eu me lembro que eu morava no sertão, e uma vez nós fomos apanhar piqui lá no sertão. E aí eu vi um boi, aí meu pai disse, olha, ele está aí, ele está mastigando, mas só depois é que ele vai fazer o processo de ruminar o alimento. É por isso que eu falei ontem dessa linguagem, que ele engole e depois tem todo esse processo. Entendeu? O boi, se não me engano, ele tem mais de um estômago, né? Aí a comida vai para um e depois vai para outro, esse processo vai digerindo aquela comida. Vai digerindo, por isso que a Bíblia fala desse mastigar, desse ruminar, como um sentido espiritual, de mastigar a palavra, de comer a palavra. Não é apenas, às vezes você só bota o alimento na boca, mas não é preciso só botar na boca, é preciso mastigar. Aí o pessoal diz, os nutricionistas, eu sei que talvez aí tem irmã aí que está me ouvindo, que é nutricionista, pode contribuir aí, né? Tem irmã que é nutricionista e pode dizer isso. A minha área é teológica, é bíblica, é claro. Eu estou falando aqui porque nós envolvemos essa parte. Mas tanto o coelho como a lebre, eles não ruminam, não mastigam o alimento. E isso não traz nutrientes para o corpo dele. De modo que tem essa questão aí, que na verdade Deus disse assim, é impuro para o alimento, ok? Então nesse texto está mostrando aí. Nós vamos fechar aqui dizendo o seguinte, o coelho como a lebre, ele tinha movimentos maxilares que a gente pensava que ele estivesse ruminando, mas na verdade eles não estavam fazendo isso, ok? A Bíblia diz que não se deveria comer essas carnes, nem tocar nos seus cadáveres, porque era visto como impuro. Mais uma vez eu bato na tecla, questão de puro e impuro era para a vida religiosa, a vida ritualística, não porque Deus criasse esses animais
como se fosse animal que não prestasse. Ora, como é que Deus é puro, é santo e vai criar um animal que não presta para nada? Não. Ali, para o sentido religioso e por questões de saúde, Deus estava deixando isso bem claro. Então, para se saber se um animal era puro, era preciso ter certeza de que ele tinha o casco fendido e que ele ruminava. Se tivesse apenas uma, não era aceitável para o aspecto litúrgico, ritualístico, cerimonialístico. Então, eram necessárias essas duas qualidades. E ontem nós falamos que ruminar quer dizer mastigar bem, comer bem, para ter a nutrição, os nutrientes necessários. Casco fendido fala de separação. Em tudo Deus estava dando uma linguagem pedagógica e espiritual para o seu povo. Mastigar bem, comer bem. Tem crente, irmão, que não mastiga a palavra, não come a palavra. Ele escuta, mas ele não sabe ruminar, ele não sabe mastigar. E se você não souber mastigar, não vai trazer nutrientes necessários para a sua vida. Você vai só inchar. Tem crente que está só inchado. A gente diz assim, mas o fulano é gordo, é só inchado. Aí pronto, tem crente que é inchado, é empanturrado. Agora, quem mastiga devagar, como os crentes, está lá em Atos 17, como os crentes de Bereia, chamados bereanos, Paulo pregava. Olha, é interessante, deixa eu ver aqui, rapidinho. É interessante, irmãos, que a gente pega essa linguagem aí de ruminar, vocês observem bem aí ó, aqui a gente pega para Atos. Hoje os crentes não querem fazer isso não, irmãos. Quem prega a Bíblia tem até dificuldade, por quê? Quem prega a Bíblia, sério, tem até dificuldade, porque muitos crentes não querem mais ouvir a Bíblia com sinceridade, querem o movimento, querem que o pregador chegue lá e leve avivamento, e quem tem que ser avivado é você pela transformação da palavra, ok? Aí você vai observar aqui, que o apóstolo São Paulo, ele vai dizer isso aqui para nós, ele vai dizer isso aqui para nós, ok? Deixa eu só encontrar aqui, observem bem, a Bíblia diz, Atos, deixa eu ver aqui, é o verso 11, verso 11, bora, Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Ora, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. E quem estava pregando era Paulo. Hoje os crentes, na hora que começa a ouvir um pregador, já fica, meu Deus, não, você tem que examinar. Eu vou saber se aquilo que o pastor Oziel está dizendo é examinar. Você fica com raiva quando chega no consultório médico, que você começa a falar e o médico já vai pegando um papel, já vai enchendo de exame. Você diz assim, meu Deus, eu fico com raiva desse médico. Ele não me examinou, ele não me tocou, ele não perguntou, pois também é desse jeito. Deus não gosta de tu quando tu está na igreja e tu não examina a palavra. Tem que ouvir a palavra. Aí quando chegar em casa, não é na igreja, é em casa, examinar tudo que o pastor falou pela Bíblia. Se não der certo, chame o pastor. Meu pastor, não é com saliência, com isso. Pastor, é porque o senhor pregou e eu não entendi. Eu fui examinar, não bateu bem. Senão vai fazer que nem um irmão, que ele estava pregando e no meio da pregação ele disse, segundo a cacofobia do Espírito Santo. Quando terminou, o irmão anotou. Aí ele ia saindo, o irmão disse assim, irmão, é porque eu gostei da sua mensagem, só que o senhor falou uma palavra que eu não tenho conhecimento dela. Aí o irmão disse, diga, o senhor falou segundo a cacofobia do Espírito Santo. Aí ele disse, eu não disse isso, irmão. Aí o irmão disse, tá aqui, pastor, o senhor falou, eu anotei. Ele disse, irmão, é porque tem hora que quando a gente está pregando, o Espírito Santo bota cada palavra na boca da gente, que a gente depois não sabe nem o que é. E o Espírito Santo é irresponsável, ele não vai dar coisa que você não sabe. Então, não fique no culto só pulando, correndo. Examine o que a Bíblia está dizendo. Deus quer santo, ele não quer sacrifício de louco. Está lá em Eclesiastes. Eclesiastes 5 primeiro. É melhor ouvir do que fazer sacrifício de todo. Amém? Deu uma vontade de dar um pulozinho, mas é glorificando a Deus pela palavra. Eita, glória, eita, a palavra boa, né? Eita! É assim. Mas só pulando sem palavra não adianta nada. A igreja tem que ter palavra.
para edificar a sua vida. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos por tudo, pela tua palavra, fortalece a fé dos crentes e que vivamos a realidade das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Os seus aniversariantes. Irmão Sérgio disse que hoje é o aniversário da esposa dele, irmã Azenate. Irmã Azenate, parabéns, Deus te abençoe. Provérbios 3, 1 e 2, a Bíblia diz que o Senhor, se você ouvir os mandamentos dele e guardar, os teus dias serão acrescentados, como também os teus anos. Continue obedecendo a palavra, continue servindo a Deus, e essa data vai ser portadora de muitas outras. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Parabéns pra você, muitas felicidades. Deus abençoe a tua filha, que essa data seja portadora de muitas outras, cheia de paz, de gozo, de bênçãos, de alegria e de plena comunhão contigo. Nos dá vitória, abençoa teus servos e tuas servas, concede a tua paz, a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos.